Você quer aprender os segredos que eles te esconderam na escola? Fique com a gente até o final do vídeo para entender tudo aquilo que a escola deveria te ensinar, mas não te ensinou. É importante. É importante ressaltar que não está por ordem de importância, tá? Mas sim, são coisas que nós separamos, as 5 coisas mais importantes na nossa opinião, e deixa aqui nos comentários se você concorda com isso, de que a escola deveria ter te ensinado, que seria muito mais importante do que Bhaskara, do que coisas que elas ensinam e que não é nada usual para nossa vida, né? Então, a primeira que a gente vai citar aqui é a educação para a vida. Educação para a vida, inicialmente a gente falando assim, parece algo muito amplo, né? Mas nesse contexto, quer dizer primeiros socorros, como trocar um pneu. Então, esse tipo de educação, essa educação para a vida, para te preparar para esses momentos de possível dificuldade, você não aprende na escola, né? Manobras como, por exemplo, a manobra de Heimlich também, que é a manobra para você ou desengasgar uma pessoa ou se desengasgar também, eu acho que seria interessante. Assim como também o Rick falou muito bem, aprender a mexer no carro, aprender as coisas básicas do carro, né? Aprender essas questões que são muito mais usuais no nosso dia a dia, aprender a cozinhar, questões nutricionais eu acho que seria importante também aprender. Então assim, uma educação para uma vida adulta, é basicamente isso. E na sequência eu diria também, na parte adulta que a gente usa muito e vê que carece muito nas pessoas de hoje em dia, o pensamento crítico e a forma de resolver problemas. Então assim, hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas elas veem um problema como de fato uma coisa gigantesca, como se não tivesse nenhum tipo de solução. Enquanto que às vezes um problema é algo fácil de ser resolvido se tiver esse pensamento crítico, souber de fato ter uma estratégia ali para resolver. Então é exatamente isso. Muitas vezes a gente vê no nosso dia ali problemas que são problemas relativamente simples, Isso. Mas às vezes a pessoa é desequilibrada, não tem um equilíbrio emocional para resolver aquela coisa e entra em desespero. Não tem a calma para tomar uma decisão. E essa decisão que é justamente muito importante, talvez até para um mercado de trabalho, para liderar uma equipe, algo do tipo. Inclusive, muita gente vem falando sobre as profissões que podem acabar, junto com a tecnologia, as inteligências artificiais. Mas tem uma coisa que as inteligências artificiais e as tecnologias não podem fazer pela gente, que é o quê? Tomada de decisão. Isso. De forma geral, elas não levam em consideração todos os contextos, né? Todos os aspectos que envolvem aquela decisão. Você, como ser humano, pode treinar isso, manter a calma, treinar esse equilíbrio emocional para cada vez mais saber como lidar nessas situações e tomar decisões cada vez mais assertivas, né? E o pensamento crítico envolve muito também em relação a você ouvir uma pessoa, ouvir um político e discernir entre o certo e o errado. Então por que a gente vê aí tantas questões políticas, né? E o ser humano, ele sempre ali nessa dicotomia entre esquerda e direita, vermelho e azul, enfim. E não tem uma tomada de decisão crítica, que é exatamente isso que a gente está falando. É discernir o que é o certo para você e o errado. É ter um pensamento crítico de saber, essa pessoa não vai cumprir o que ela está falando. Basicamente isso, né? Ou às vezes você ouve o que uma pessoa está falando e toma aquilo como verdade, sem procurar saber se aquilo que ela está falando realmente é verídico ou se existe uma outra hipótese ou uma versão dessa mesma história, só que diferente. Isso iria resolucionar também alguns problemas como estelionato, como os charlatões. Porque, por exemplo, se tivesse um pensamento crítico, uma boa tomada de decisão, quando você ouvisse ali uma ligação de um charlatão, você não ia cair, você ia saber na hora que esse cara está querendo te enganar, certo? Esse é um dos exemplos. Ou quando alguém faz uma mensagem muito apelativa, você ia ver que isso é algo somente para te vender. Né? Então, é mais por esse caminho. Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola aí, com certeza. E aí, já puxando um gancho para o próximo tópico, que eu acho bem interessante, que deveriam ensinar na escola, treinar comunicação, né? Melhorar a sua comunicação. Eu acho que eles até acabam te encorajando a fazer isso, como trabalhos na frente da turma e tal. Seminário, esse tipo de apresentação. Mas eles não te dão de verdade um ensinamento de como melhorar de forma assertiva a sua comunicação. Por exemplo, uma pessoa que é nervosa, vai apresentar o trabalho, geralmente ela é o cara que segura o cartaz, né? O famoso cara que segura o cartaz. Ou o cara que faz o slide. Que faz o slide, fica só passando o slide ali. Ele prefere não trabalhar a comunicação dele. E a escola, de forma geral, ela não chega lá e tenta encorajar de fato, de verdade, esse jovem a melhorar a comunicação dele, né? Por isso que eu acho interessante a gente colocar aqui no vídeo de
coisas que a escola não ensinam, justamente essa parada de melhorar a comunicação. É isso, a habilidade de comunicação, tanto para você apresentar para as pessoas, quanto para você conhecer pessoas novas, quanto para você se apresentar ao mundo. Então, assim, para uma reunião de negócios, para às vezes uma entrevista de emprego, ou para você passar uma comunicação digital também é importante. Essa parte de oratória é muito relevante. Tanto é que você pode parar para analisar aí. As pessoas que hoje, né, se dão muito bem são aquelas pessoas que sabem se comunicar, aquelas pessoas que sabem falar. O que é um influenciador? Nada mais é uma pessoa que tem uma comunicação forte, né? Então, assim, do seu jeito original, ter uma comunicação interessante e que as outras pessoas gostam de ouvir. Inclusive, uma dica aí. Eu, antigamente, quando eu ia apresentar esses trabalhos de escola, eu costumava ter vergonha. Sim. Eu tentava o quê? Gravar na mente, chegar lá e falar o que eu tinha gravado. E aí eu comecei a perceber que eu me esquecia, dava branco. Então eu fazia exatamente o quê? Eu estudava sobre o que eu ia falar, então eu sabia tudo sobre o assunto, e quando eu chegava lá na hora, eu tinha os tópicos na minha cabeça e começava a improvisar. E aí eu começava a falar e do nada começou a desenrolar e eu conseguia tranquilamente. Porque assim, você consegue conversar numa boa com um amigo seu, com a sua família, com as pessoas que você tem intimidade, né? Só que você não tem um roteiro ali certo do que você vai falar. Você deixa no feeling, você deixa naquele flow de o que vem na sua mente, você fala. Você filtra aquilo que é interessante e vai falando. Você não tem um roteiro. E quando você vai apresentar, eu acredito que tem que ser da mesma forma. Você vai deixando no feeling, sem roteiro, porque isso vai te fazer muito mais próximo de comunicação do que você já é acostumado. Ao invés de simplesmente pegar um negocinho, gravar o que você vai falar, ou então depois apresentar. Ficar lendo papelzinho ou lendo slide, que é horrível, né? Todo mundo sabe que é uma comunicação que não aproxima quem está ouvindo, o ouvinte, de você que é o orador. Então, se você é esse tipo de pessoa aí que tem vergonha, teste fazer isso. Estude bastante antes de você for fazer uma apresentação. Ao invés de gravar na cabeça a sua fala, estude o assunto e se sinta à vontade no momento de fazer essa apresentação. E outra, quando você tiver a oportunidade, fale, não tenha vergonha, porque assim, todo mundo ali tá olhando para si próprio. A gente tem essa mania de achar que quando a gente vai falar, todo mundo tá ouvindo e julgando. É claro que algumas exceções vão existir isso, mas assim, na maioria dos casos, você vai estar falando e a pessoa ela vai estar mais preocupada com o que ela vai falar depois, quando é uma apresentação, por exemplo, com o que você está dizendo, com o seu erro, sabe? Então acho que a gente fica muito ligado, muito achando que a gente é o centro das atenções, sendo que na realidade não é tudo isso, né? E com isso eu consigo trazer até mesmo uma analogia, né? A pessoa tem muito mais medo às vezes de falar em público do que de morrer. Existem até alguns estudos sobre isso. E isso vem de algo que a gente não teve como ensinamento na escola e que deveria ser ensinado, que é a inteligência emocional. E a inteligência emocional que é justamente isso de você saber controlar e lidar com suas emoções. Exato. Na verdade, controlar, você não vai conseguir controlar 100% suas emoções. Até porque pode acontecer alguma coisa que você não estava esperando e aquela emoção vira à tona, né? Isso. Mas a grande charada é você saber lidar nesses momentos. Saber lidar em uma situação que sua emoção sai um pouco do controle e você conseguir manter o equilíbrio ali por fora, mesmo que por dentro esteja de uma forma diferente. Eufórico, né? E eu gostaria de incrementar isso aqui dentro desse tópico, duas coisas que você não deveria fazer, por exemplo, que seria prometer quando você está numa emoção muito forte, como tristeza, como felicidade, porque você não está de cabeça ali completamente racional para poder discernir o certo do errado. Você está fazendo uma promessa, muitas vezes, levado pela emoção. E isso que é inteligência emocional vai te dar uma precaução. Você se precaver quanto às coisas que você vai falar, quanto às coisas que você vai fazer. Então vai prevenir muita coisa e vai te tirar de muitas situações ruins também, ou te colocar em muitas situações positivas na sua vida. E por último, e não menos importante, na realidade eu diria que talvez seja mais importante isso. É a educação financeira. Por que eu digo que é a mais importante? Porque, vamos falar a verdade, você aprende, por exemplo, como ele falou, fórmula de Bhaskara, você aprende até o que é uma chuva orográfica, uma chuva frontal, esse tipo de coisa que literalmente não impacta em nada na sua vida. Já o dinheiro, você lidar com dinheiro diariamente, todo dia. Quase que a todo instante você está lidando com dinheiro. E no momento que você não está lidando diretamente com dinheiro, você está geralmente inserido em um meio que está rolando ali uma troca de interesses. Isso. Ou você, por exemplo, está na escola, você pagou para estar ali, né? Nem que você não esteja pagando diretamente, você está recebendo um serviço pelo qual você pagou. Isso. Os professores estão ali trabalhando por quê? Porque eles estão recebendo dinheiro para estar ali trabalhando. Não só os professores, mas porteiro, o pessoal da limpeza. Todo mundo está fazendo aquilo ali porque está recebendo. Ou seja, o dinheiro ele está localizado em basicamente todo lugar hoje em dia.
e você tem que saber como funciona esse dinheiro e como cuidar do seu dinheiro. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante aqui pontuar, que poucas pessoas elas conhecem muitas das vezes sobre o financiamento. Você vê, o cara ele sai ali com 18 anos, ele quer tirar onda pros amigos, aí vai fazer um financiamento de carro, vai fazer um financiamento de moto. Então, o dinheiro está imerso nesse sentido e você deveria entender como funciona. Porque às vezes você pode, eu posso fazer de uma forma que não vai me prejudicar tanto. Eu posso trabalhar um pouquinho aqui, dar uma entrada e reduzir a parcela do financiamento. Às vezes ele está em um momento ali que ele está eufórico por comprar um carro, acaba justamente você falou, fazendo um financiamento ali e se endividando pelos próximos anos. Isso. E pode justamente entrar na parte do emocional. Da inteligência emocional. Né? Tava em um momento ali que ele queria comprar o carro, tava em alguns dias, alguns meses ali pensando em comprar, decidiu ir de vez, comprou, fez um financiamento, endividou. E se prejudicou não só no presente, mas no futuro dele. Então, para desfazer esse problema que ele criou, e eu acho que esses 5 tópicos aqui são um gabarito do que você deve aprender urgentemente, visto que você não aprendeu na escola. Então, galera, se você curtiu essas dicas aí que a gente está passando, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilha com aquele seu amigo que você acha que precisa de algumas dicas sobre educação financeira, compartilha o canal aí com a galera. Deixa nos comentários aí alguma sugestão de próximo vídeo ou seu feedback sobre esse vídeo. E até a próxima. É isso aí. É isso aí, valeu.